Ok, crianças, dando uma continuidade, né, ao texto A Preta se Apresenta, nós temos mais uma atividade aqui no dia 7/11, que vai usar o mesmo texto, tá? É porque como é um texto longo, eu dividi em 3 atividades, a atividade dele, senão ia ficar muito pesado para vocês. Então eu vou explicar a aula hoje do dia do dia 7 e também do dia 9, tá? Que é o mesmo texto, só dá continuidade, o mesmo conteúdo. Primeiro aqui do dia 7. Amplie seu vocabulário. O que é um amplie o seu vocabulário? A importância da leitura. Por que é importante, professora, a gente ler? Porque você vai conhecer novas palavras. E com isso, quando você for escrever um texto, você vai poder utilizar, em vez de você escrever a mesma palavra várias vezes, você vai poder utilizar sinônimas dela. Palavras que são semelhantes, que têm o mesmo significado. Entendeu? Por exemplo, olha aqui o que diz na questão número 12. Reescreva os trechos a seguir, substituindo as palavras destacadas por sinônimos. O que é uma palavra sinônimo? É justamente isso que eu estou falando para vocês. Ela tem o mesmo significado, tá? Por exemplo, se eu falo assim, eu sei falar vários idiomas, né? Se eu quisesse tirar a palavra idiomas, que outra palavra eu poderia colocar? Eu sei falar várias línguas, né? Porque quando eu falo em línguas, em idiomas, é a mesma coisa. Eu sei falar mais de uma língua, né? Eu sei falar o português, o inglês, o francês, o espanhol, né? Quando eu digo assim, eu moro próximo daqui, né? Moro próximo da escola. Quando eu quero tirar a palavra próximo e colocar uma palavra sinônima, ou seja, uma palavra que tem o mesmo significado que a palavra próximo. Eu moro perto da escola, né? Então, próximo e perto são a mesma coisa. Esse lanche está saboroso. Quer dizer que esse lanche ele está gostoso. Então, saboroso e gostoso são palavras sinônimas, tá? Então, aqui ele quer que você reescreva a frase e dê um sinônimo para essas palavras que estão grifadas. E só ela sabia me chamar de preta, desse jeito que ficou tão doce. Que outra palavra eu poderia colocar no lugar de doce, mas que tivesse o mesmo significado, tá? E você vai escrever aqui. Você não precisa transcrever a frase. Eu só quero que você me indique, escreva aqui, um sinônimo para a palavra doce, um sinônimo para a palavra engraçado e um sinônimo para a palavra grudava, tá? Ou seja, que você pode utilizar esse sinônimo na mesma frase que tem o mesmo significado. 13. Observe o trecho destacado na fala de vó Lídia. Destaque. Assinale os itens que trazem afirmativas corretas sobre esse trecho. Eu só respondo se tu me disser quem inventou o nome da cor das pessoas. Então, você vai ler esses 3 aqui e vai marcar somente a afirmativa correta, tá? As afirmações, ou seja, quer dizer que tem mais de uma correta, tá? Diz assim, o verbo deveria ser substituído por disseres para relacionar-se adequadamente ao pronome. Qual é o pronome aqui que está sendo utilizado? Tu, né? Será que dá para me substituir o disser por dizeres? Eu só respondo se tu me disseres quem inventou o nome da cor das pessoas. Tá, professora, né? A frase fica correta também. Então, você vai marcar aqui. Se você acha que não, você não marca. A fala da avó Lídia é típica da oralidade de determinadas regiões do Brasil? E aqui eu vou ler logo essa outra aqui, porque tem muito a ver com essa. Em todas as regiões do Brasil, usa-se a palavra tu em vez de você. Não são todas as regiões do Brasil, claro, que usam um tu em vez de você. Por exemplo, eu não tenho costume, né, de falar tu. Tu vai? Falo você vai.
né? É muito raro eu falar tu, porque é um costume, porque de tanto eu acho que eu me corrigi, né? Mas eu vejo muitas pessoas falando: e aí, tu vai pra festa? E aí, tu vai amanhã pra escola? Tá errado? Não, não está errado, está correto. Mas ele pergunta assim: a fala da avó Lídia é típica da oralidade de determinadas regiões do Brasil? Sim, sim, porque a fala dela não é errada, entendeu? Se você for é, se você for prestar atenção, nós mesmos falamos várias vezes tu, né? Outras pessoas já usam mais você, uso mais você, mas já é algo que eu fico me policiando, mas não que esteja errado tu. Está correto, porque tu é um pronome quando você se relaciona à pessoa com quem você fala, tá? Assim como você. Tá? Então, a fala da avó Lídia é típica da oralidade? Sim, corretíssimo. E aqui, em todas as regiões do Brasil, usa-se a palavra tu em vez de você? Não, né? Eu acabei de falar. Não é em todas as regiões, né? Em apenas algumas. Por quê? Porque faz parte do dia a dia da gente, né? Embora ele algumas vezes parece que ele está sendo conjugado de forma errada, mas está corretíssimo, tá? Faz parte do dialeto de muitas pessoas, de muitas regiões do nosso Brasil, tá bom? Então, quando ele fala que em todas as regiões do Brasil usa, em todas, você não vai marcar, porque não é em todas, tá? É somente em algumas. Em outras, em algumas regiões eles usam você mesmo, né? Quando você visita uma região que eles só falam você até estranha, porque a gente aqui no nosso estado, na nossa região, a gente fala muito tu e você, mais tu do que você, né? Aí aqui eu até fiz com você, essa questão para vocês, porque ela é um pouco difícil, né? No caso, para que vocês conseguissem fazer, era necessário que eu tivesse trabalhado esse conteúdo com vocês em sala de forma assim, mais explicada, com mais detalhe, com mais atividades relacionadas à questão dos verbos, tá? Mas isso aqui vocês vão ver ano que vem, no 6º ano, mais detalhadamente. A menina afirma ter um amigo que não é preto, mas fica preto. Qual é a diferença de sentido entre esses verbos? Vocês vão ver lá no texto, quando vocês estudarem, que ela fala sobre esse garoto. Ela diz que ele fica preto quando ele vai pra praia, né? É igual que... Menino, vocês ouvem isso em casa, principalmente os meninos. Menino, tu tá ficando preto, menino, de tanto tu tá no sol, né? O preto, que a gente não tá falando da cor, da cor preta, que ele é moreno, que ele é negro, que ele é preto, tá falando que ele tá queimado do sol, né? Então, quando ela usa que a menina afirma ter um amigo que não é, o do verbo ser, tá? Que tá o quê? No presente, ele não é preto, né? Ele não é preto, mas fica, ou seja, no futuro, tá? Porque ele fez alguma coisa para que mudasse a cor dele, que no caso o garoto lá do texto, ele vai para praia, né? Tá? Então aqui a questão 15 é bem facinho. Preta e seu amigo entreolharam-se. Assinale o sentido que melhor explica o que as personagens fizeram. Entreolharam-se. O que vocês acham que significa entreolharam-se? Quando falam... se eu for explicar, eu vou dar a resposta. Eu não vou explicar. Vocês vão ler aqui e marcar a correta. Explique a diferença de significado da palavra semente nas frases a seguir. Olha aqui. Quando entra aqui na questão do significado da palavra semente, aqui você vai ver o sentido literal e o sentido figurado, tá? Que é igual no vídeo que eu postei lá para vocês, se vocês assistiram, da cobra, né? Que fala sobre a cobra, né? Ele fala no sentido, eu posso falar a cobra é perigosa. Quando eu falo a cobra é perigosa, eu tô falando do animal,
Quando eu digo bem assim, eita, mas essa menina é uma cobra, hein? Eu estou dizendo que ela é o quê? Que ela é falsa, né? Que ela pode ser mentirosa. Então, eu estou usando a palavra cobra não no sentido real, mas no sentido figurado. Eu dei um exemplo diferente do vídeo, tá? Agora, usando a mesma palavra cobra. Olha aqui. Ó, eu fiquei lá pensando e chupando uva. E ela continuou plantando suas sementes, né? Essas sementes é o quê? Aí você vai colocar aqui que sementes são essas, né? E aqui você vai dizer, e se é assim, então quantas origens carrego dentro de mim? Quantas sementes, né? Quando eu falo assim, quando ela se faz essa pergunta, ela tá falando assim, quantas sementes, quantas misturas de raça ela não tá falando de semente de plantar e nascer, como aqui no primeiro. Ela tá falando o quê? Da mistura de raças que pode ter na família dela, né? Com o texto você vai compreender direitinho essas duas frases. E aqui a última questão, ele fala assim, releia um trecho do texto. Fui aprendendo que trago dentro de mim um pouco do que meus pais e avós e bisavós, trisavós, tataravós e... Quer dizer que tem continuidade aqui, né? Mas ela interrompeu, né, a fala. Lembra do reticências? Ela interrompeu a fala. Depois eu não sei mais como chama. Foram, né? Então, ele explica aqui, ó. Campeão foi uma vez campeão. Bicampeão foi 2 vezes campeão. Tricampeão foi 3 vezes campeão. Tetracampeão foi 4 vezes campeão. Pentacampeão foi 5 vezes campeão. Quando a gente fala o Brasil é pentacampeão, aí quer dizer que o Brasil foi 5 vezes campeão, né? Agora a palavra tataravós corresponde a qual palavra dessa sequência? O que é que você acha? É só você olhar aqui, ó. Avós, uma vez, né? Bisavós, quer dizer que é 2 gerações. Trisavós, 3, né? Tri, vem de 3. Tataravós são o quê? 4 gerações, né? Indique um sinônimo para essa palavra. Aí você vai pensar em uma palavra que possa substituir a palavra tataravós, tá? Se tivesse, no caso, aqui na frase, tá? Que palavra eu poderia utilizar no lugar de tataravós? Aí você vai pensar numa palavra sinônima, ou seja, uma palavra que tem o mesmo significado e vai escrever aqui, tá? Se você tiver dúvida, pesquisa, tá? Aqui foi a aula do dia 7. Depois nós vamos para a aula do dia 9, eu vou dar sequência no mesmo vídeo, tá? Nós vamos trabalhar a pontuação reticência, que nós já trabalhamos lá no livro do PAAP, tá? Leia esse trecho em voz alta. Eu sou assim, da cor dos olhos dos meus pais. Então, também é continuação do texto que você leu A Preta se Apresenta, tá? Em que momento da frase há uma pausa, como se fosse uma hesitação? Qual é o momento aqui que há uma pausa? Eu sou assim, da cor dos olhos dos meus pais. Aí você vai ver que foi bem aqui, ó. Ah, professora, foi certo onde houve o quê? Os 3 pontinhos. Que sinal de pontuação indica isso? Ou então, professora, foi depois da palavra assim. Qual foi o sinal de pontuação que indica isso? Foi a reticências, né? Que nós já estudamos. Quando é utilizado reticência, ele volta aqui para explicar, ó. O sinal de pontuação, 3 pontinhos, se chama reticência e é usado para expressar continuidade, hesitação, dúvida ou sentimento como saudade, decepção, tristeza, admiração e etc. Também é usado quando queremos criar suspense e deixar que o leitor imagine o restante da frase. Então, a atividade que você vai efetuar aqui toda é sobre reticências, tá bom?
Aqui, transcreva do texto outra passagem em que esse sinal foi usado. Então, você vai lá no texto, no texto, a Preta se apresenta, procura uma passagem lá em que tem a reticências e copia aqui, tá? Tem que ser diferente desse. O que ele indica na frase em que você escreveu? Aí você vai me dizer o que é que indica. Ah, professora, indica uma continuidade, um sentimento, uma dúvida, uma decepção, um sentimento como saudade, uma admiração, uma tristeza. Já tem várias ideias aqui, de acordo com o que você vai escrever, que você pode tirar daqui o que esse sinal ele quis transmitir para você. Associe cada uma das palavras do quadro ao sentido que o sinal, que é o sinal de reticências, representa nas frases a seguir. Tia Carula trazia bolinhos, pastéis, cocadas. Esse reticências aqui, ele está indicando aqui dúvida, continuidade ou lembrança. Ele está dizendo aqui que está tendo uma dúvida do que ela vinha trazendo, ou ele está dizendo aqui que tinha mais coisas que ela trazia, ou está dando uma ideia de lembrança. Aí aqui diz assim, tia Carula, como ela era doce, tá? Aí você vai ver qual desses três aqui. Cada um desses você vai encaixar numa frase. Tia Carula, parece que esse era o nome dela, tá? Então tá bem fácil esse aí, bem facinho mesmo. Esse aqui você não vai fazer, tá bom? Esse D aqui é a letra D. Número 4. Responda o que as reticências deixam imaginar nas frases a seguir. Essa menina, quem diria que ela ganharia o campeonato? Né? Qual é o sentimento? O que é que ela deixa imaginar? É esse daqui. O que é que expressa essa reticência aí? Continuidade, hesitação, dúvida, sentimento como saudade? Aí você vai olhar aqui qual desses vai se encaixar de acordo com a frase que está escrita, tá? Você tem que ler com calma e analisar se a reticência ali ele deu ideia de continuidade, se ele deu ideia de saudade, de um sentimento. Então, é lendo que você vai conseguir efetuar a atividade, tá bom? Por que será que o menino maluquinho usa uma panela na cabeça? Leia a tirinha a seguir. Então, você vai ler a tirinha aqui. Eu adoro trabalhar com tirinha. E depois você vai responder as perguntas que falam assim. Aqui, tá bom? É só ler. Que explicação o menino maluquinho dá para usar a panela na cabeça? É leitura e interpretação. Qual a relação entre as palavras em destaque no segundo, terceiro e quarto quadradinho com a explicação dada por ele? Aí você vai ver quais são as palavras, ó. Culinário, fresca, fervilham e fogo, tá? Então, ela pergunta, qual é a relação entre as palavras em destaque no segundo, terceiro e quarto quadrinho com a explicação dada por ele? Você acha que essas palavras em destaque, elas foram utilizadas no sentido literal, no sentido verdadeiro, ou no sentido figurado, que é um sentido simbólico, que sugere outras ideias, tá? E aqui, porque as reticências foram utilizadas nessa tirinha. Aí você vai me dizer se foi para onde está a reticência? Aqui, professora. Né? Foi usado aqui, foi usado aqui. Que ideia? Por que foi utilizada a reticência aí? Porque dava continuidade ao pensamento? Ah, porque era uma admiração, uma hesitação e assim por diante. Você vai escrever aqui porque foram utilizados. Nós já trabalhamos bastante reticência, tem também no livro do PAP. Aqui tá bem explicado, então dá para vocês fazerem tranquilo, tá bom, gente? Então, olha só, eu expliquei a atividade do dia 5, desculpa, do dia 7 e do dia 9, tá? Beijinhos, tchau e boa tarefa. Qualquer coisa me chame no PV.